Rodrigo Gomes tem 24 anos, um contrato com o Real Madrid, 5 temporadas no futebol europeu de mais alto nível e uma trajetória que mistura momentos de genialidade absoluta com períodos de questionamento sobre o seu papel num clube onde Vinícius Júnior ocupa o centro gravitacional do ataque. Essa tensão interna no Real Madrid, essa disputa silenciosa por protagonismo, num ambiente onde apenas um jogador pode ser a referência principal, é o ponto de partida para entender por que o nome de Rodrigo começa a circular em conversa sobre o Flamengo. Não porque ele seja um jogador descartável, mas porque existe, pela primeira vez em anos, uma janela real de possibilidade, e o Flamengo precisa decidir se tem estrutura, visão e dinheiro para atravessá-la. A primeira coisa que essa análise precisa estabelecer é o seguinte: Rodrigo não é um jogador em declínio, não é um atleta que voltaria ao Brasil por falta de opção. Ele é, aos 24 anos, um dos 10 atacantes mais valiosos do futebol mundial, com valor de mercado estimado entre 80 e 100 milhões de euros, dependendo da fonte consultada. Qualquer conversa sobre sua contratação pelo Flamengo precisa começar com essa realidade na mesa, porque ela define o tamanho do desafio financeiro antes de qualquer análise tática ou estratégica. O Real Madrid não vende Rodrigo por menos de 80 milhões de euros. Isso não é especulação, é a lógica de mercado aplicada a um jogador no auge da sua faixa etária de valorização, com contrato vigente e sem nenhuma pressão institucional para sair. Se o Flamengo quisesse abrir uma negociação real, estaria falando de uma taxa de transferência que, convertida para reais na cotação atual, ultrapassa os 500 milhões. Some a isso um salário compatível com o histórico europeu do jogador, que dificilmente seria inferior a 8 a 10 milhões de reais mensais, e você tem o maior investimento da história do futebol sul-americano por uma margem considerável. Isso inviabiliza a operação? Não necessariamente, mas coloca a discussão num plano que exige honestidade intelectual. O Flamengo não tem, hoje, capacidade de fazer esse movimento sozinho. Mas o futebol moderno não funciona mais apenas com o capital próprio de um clube. Fundos de investimento esportivo, modelos de patrocínio estruturado, participação de empresas ligadas à marca do jogador e distribuição de direitos econômicos são mecanismos que tornaram possíveis operações que seriam impensáveis há 10 anos. Se o Flamengo quisesse montar uma estrutura financeira criativa para viabilizar Rodrigo, não estaria fazendo algo sem precedentes no futebol global. Mas antes de entrar nessa engenharia financeira, é preciso responder uma pergunta mais fundamental: por que Rodrigo viria para o Flamengo agora? A resposta mais honesta é que talvez não viesse, pelo menos não no curtíssimo prazo. Rodrigo está num dos maiores clubes do mundo, disputa competições que definem carreiras, e ainda tem contratos e objetivos que o mantêm na Europa por pelo menos mais 2 ou 3 anos. O que existe hoje é um cenário especulativo baseado numa insatisfação crescente com o papel secundário que ele ocupa no Real Madrid diante da hegemonia de Vinícius. Isso é real, isso é documentado. Mas insatisfação com espaço não é o mesmo que disposição para sair, especialmente para um mercado que, por mais que tenha crescido em relevância, ainda representa um passo de volta em termos de competitividade europeia e disposição global. Então a pergunta correta não é se o Flamengo pode contratar Rodrigo amanhã. A pergunta correta é se o clube está se posicionando de forma inteligente para que, quando essa janela se abrir de verdade, seja uma opção concreta e não apenas um desejo de torcida. Essa distinção importa muito na forma como o clube deve agir nos próximos meses. Do ponto de vista tático, Rodrigo no Flamengo seria uma transformação estrutural, não apenas uma adição ao elenco. O modelo de jogo que Felipe Luiz está construindo tem como pilar a criação coletiva, a circulação de bola e a capacidade de múltiplos jogadores decidirem. Arrascaeta e De La Cruz são os nomes centrais dessa construção hoje, 2 meias com qualidade técnica de nível internacional que conseguem desequilibrar pelo passe, pela condução e pela tomada de decisão em espaços reduzidos. Rodrigo adicionaria a essa equação uma dimensão que o elenco atual não tem de forma consistente: a capacidade de resolver jogos individualmente em situações de alta pressão. Ele é o tipo de jogador que pega a bola numa posição aparentemente sem saída e encontra uma solução que ninguém havia calculado. Isso tem valor imenso em jogos de mata-mata, nas fases decisivas da Libertadores, nos momentos em que o coletivo trava e é preciso de um indivíduo que carregue o peso da decisão. O Flamengo dos últimos anos perdeu competições importantes exatamente nesses momentos, quando o time coletivamente competente não tinha um jogador capaz de mudar o jogo sozinho quando necessário. Pedro pode decidir com um gol de centroavante, Arrascaeta pode resolver com um passe de qualidade rara, mas nenhum deles tem a característica específica de Rodrigo, que é a de criar desequilíbrio a partir do drible, da velocidade com bola e da capacidade de jogar em espaços mínimos sem perder a qualidade técnica. Essa é uma lacuna real no elenco do Flamengo, e Rodrigo preencheria ela de forma que pouquíssimos jogadores disponíveis no mercado conseguiriam.
A comparação mais justa dentro do próprio contexto do futebol brasileiro seria com o que Neymar representou para a seleção antes de se tornar o que se tornou fora de campo. Não em termos de comportamento ou de escolhas pessoais, mas em termos de função dentro de uma equipe. O jogador que existe numa dimensão diferente dos outros, que não precisa de um sistema para funcionar, mas que torna qualquer sistema melhor quando está dentro dele. O futebol brasileiro não produziu muitos jogadores com esse perfil, e Rodrigo é um deles. Mas existe um risco tático legítimo que precisa ser mencionado. Rodrigo vem de um ambiente onde ele tinha ao lado Vinícius Júnior, Bellingham, Modric e Kroos em determinados momentos da carreira. Jogadores que criavam condições para que ele aparecesse nos momentos certos. No Flamengo, ele seria provavelmente o jogador de maior qualidade individual do elenco, o que inverte a lógica. Em vez de se beneficiar de criadores ao seu redor, ele passaria a ser o criador central, a referência de quem os outros dependem. Isso exige uma adaptação mental e técnica que nem todos os jogadores fazem com naturalidade. Há casos no futebol brasileiro de atletas que chegaram como grandes nomes do futebol europeu e não conseguiram fazer essa transição de papel. A pressão de ser o principal, de ter toda a expectativa concentrada em você, é diferente da pressão de ser um jogador importante num coletivo de estrelas. Rodrigo teria que lidar com isso, e a forma como ele respondesse a esse desafio nos primeiros meses seria determinante para o sucesso ou fracasso da operação. Aí existe ainda a dimensão política da contratação. Rodrigo é cientista de origem, formado nas categorias de base do Santos, um clube com história e identidade próprias no futebol brasileiro. A possibilidade de ele ir para o Flamengo em vez de retornar ao Santos, ou jogar por algum tempo no clube que o formou, criaria uma narrativa complexa que vai além do futebol. Não é um impedimento real, mas é um elemento que adicionaria pressão pública sobre uma decisão que já seria de alta visibilidade. O Flamengo precisaria gerenciar isso com inteligência de comunicação, algo que o clube tem feito razoavelmente bem nos últimos anos, mas que num caso de tamanha sensibilidade exigiria um cuidado adicional. O impacto comercial dessa contratação, se concretizada, seria diferente de qualquer outro movimento que o futebol brasileiro já viu. Rodrigo não é apenas um jogador de qualidade, ele é um produto de mídia, uma marca global, um atleta que tem seguidores em mercados que o futebol brasileiro raramente consegue alcançar. Sua presença no Flamengo abriria portas comerciais na Europa e em mercados asiáticos, onde a percepção do futebol brasileiro ainda está muito associada a nomes específicos. Isso tem valor financeiro real, mensurável, que precisa entrar no cálculo do retorno sobre o investimento. Se o Flamengo conseguisse estruturar um modelo em que parte significativa dos direitos de imagem de Rodrigo fosse compartilhada com o clube, o custo líquido da operação seria menor do que os números brutos sugerem. Isso é negociação inteligente. Isso é o que clubes europeus fazem regularmente com jogadores de alto perfil. O futebol brasileiro ainda está aprendendo a operar dessa forma, mas o Flamengo, entre todos os clubes do país, é o que tem mais condições de implementar esse modelo. A questão do momento também importa. Se essa contratação acontecer antes da Copa do Mundo de 2026, Rodrigo estaria no Brasil num período de máxima visibilidade da seleção brasileira, jogando num clube de projeção global, com todas as câmeras do mundo voltadas para o futebol brasileiro. O valor de marca nesse período seria extraordinário. Se acontecer depois, o contexto muda. A janela de aproveitamento comercial imediata se fecha parcialmente, e a lógica financeira precisa ser recalibrada. O que essa análise conclui, sem a pretensão de antecipar decisões que pertencem a negociadores, diretores e ao próprio atleta, é que a contratação de Rodrigo pelo Flamengo representa o maior e mais ambicioso movimento possível no futebol brasileiro contemporâneo. É uma operação que exige engenharia financeira sofisticada, visão estratégica de longo prazo, disposição para assumir um risco de investimento sem precedentes no mercado nacional e uma compreensão clara de que o retorno não seria apenas esportivo, mas estrutural para o posicionamento do clube na próxima década. O Flamengo tem torcida para isso, tem marca para isso, tem, em tese, a ambição para isso. O que ainda não está claro é se tem o modelo financeiro correto e se o momento de Rodrigo na carreira coincide com o momento do clube no projeto. Quando essas duas variáveis se alinharem, se é que vão se alinhar, a conversa deixa de ser especulação e passa a ser negociação. Até lá, o que existe é uma possibilidade real num horizonte que ainda não tem data definida, mas que merece ser levada a sério por qualquer pessoa que analisa o futebol brasileiro com a seriedade que ele passou a merecer.